Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando uma segunda-feira com o pé direito por aqui, mais um Inspire-se prontinho para inspirar você aí da sua casa. E o Inspire-se de hoje está incrível mais uma vez e hoje a gente vai falar muito sobre saúde, beleza e bem-estar. E eu vou dar para vocês algumas dicas de cabelo, sim! Recebo muitas perguntas sobre o meu cabelo, tanto no meu Instagram quanto no YouTube, e eu vou falar um pouquinho mais sobre como cuidar bem do cabelo e cuidar bem do cabelo agora nessa estação que a gente vai mais para o sol, que a gente também deixa não só a pele, mas também os fios mais expostos à radiação. Também a Mari vai estar por aqui e vai estar falando muito sobre nutrição e fisiculturismo. E o Dr. Breno sempre compartilhando muito assunto científico aqui com a gente e de muita qualidade, de vivências clínicas dele e de coisas diferentes que ele vê no dia a dia da medicina. Também vou mostrar para vocês como o volume também não quer dizer muito sobre calorias. A gente já conversou sobre isso aqui no Inspire-se, mas eu já vou reforçar para vocês, mostrando de uma forma bem prática como que alguns alimentos em baixo volume têm muita caloria e outros em mais volume têm menos caloria. Vamos conferir tudo isso agora mesmo. Então eu vou te dar hoje algumas diquinhas sobre cabelo. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram, aqui na clínica, de pacientes que querem, pessoas, mulheres, que querem melhorar o cabelo, a saúde do cabelo, e vem me perguntar o que eu faço para conseguir deixar o meu cabelo tão comprido. Então, são algumas diquinhas que eu vou dar hoje para vocês aqui, sobre coisas que eu faço no meu dia a dia, são coisas fáceis que você pode incluir e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, a primeiríssima delas, que é uma dica que eu sempre dou, que eu dou assim pra tudo na vida, que é ter uma vida mais saudável. Você vai ver que quanto mais saudável você for, se alimentar bem, consumir proteínas, vegetais, você vai ver que o teu cabelo também vai melhorar. Então, uma pessoa que tá com anemia, por exemplo, não tem um cabelo muito bom. Uma pessoa que passou por um processo, um tratamento quimioterápico, também tem muita queda de cabelo. Então, tudo isso vai influenciar. Então, a saúde, você tá com saúde, se alimentando bem, vai influenciar na saúde do seu cabelo. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Segunda coisa que eu sempre falo é evitar ao máximo fontes de calor. Eu vejo muitas mulheres que têm o cabelo enrolado e alisam muito o cabelo. Fazem todo dia muita escova, muito secador, muita chapinha. Ou mulheres que, como eu, têm o cabelo muito liso, todos os dias querem fazer, enrolar o cabelo, então isso acaba prejudicando. Tinha uma fase que eu estava enrolando muito meu cabelo para gravar, enfim. Claro que às vezes é bonito, a gente quer mudar um pouquinho, mas o demais, o todo dia, 3 vezes ao dia, acaba prejudicando, a gente acaba queimando muito o fio. Então uma dica que eu dou: faça o seu cabelo do jeito que você gosta, se você tem enrolado e gosta de alisar, alise, claro, em alguns momentos que você vai sair, mas escolha alguns dias da semana para você preservar, deixar teu cabelo secar natural, deixar teu cabelo ter a vida natural dele também, porque isso vai influenciar. Muita fonte de calor acaba pesando e acaba fazendo com que o nosso cabelo ele fique desgastado, fique com um fio mais poroso. Outra coisa que eu também vejo que é de extrema importância e que com certeza é uma dica de ouro que eu vou te dar agora, é investir mais em máscara do que em shampoo. Shampoo, você pode usar o que for bom para você, enfim, eu mesma às vezes uso até shampoo de bebê, porque eu acho eles um pouquinho mais leve. Mas eu acabo usando muita máscara. Máscara é aquele creme que a gente usa no final do banho ali para hidratar o cabelo. Então veja uma máscara que seja boa para você, que você consiga comprar, não precisa ser uma caríssima. No mercado, na farmácia, você encontra várias máscaras legais e por preços não tão caros. Então, mas sempre use. Toda lavagem que você fizer, você usa máscara. Então, isso é uma dica assim que eu sempre dou, porque faz toda a diferença no meu cabelo, que é sempre manter ele bem hidratado em casa mesmo. Outra coisa é óleos. Então, compre um olhinho lá na farmácia também, para você sempre passar um olhinho. Então, antes de secar, depois que secou, você sempre pode usar um olhinho no teu cabelo, porque vai fazer toda a diferença para você, se você manter teu cabelo sempre com um olhinho bem passado. Qual?
veja qual que é o melhor para você. Eu sei que tem óleos até naturais, óleo de semente de uva, que também fazem super bem pro cabelo, óleo de argan, que não tem um valor tão elevado, que você pode estar comprando aí em qualquer farmácia ou qualquer loja. E outra diquinha de ouro que eu também dou, evite também usar o cabelo muito preso. Eu sei que algumas profissões exigem que use o cabelo mais preso. Eu sei que para treinar, por exemplo, a gente precisa erguer o cabelo, mas usar ele o dia todo muito preso ou com rabicós, amarradores que são muito apertados, também pode fazer com que o nosso cabelo quebre em algumas determinadas regiões. Então eu sempre uso meu cabelo preso para treinar, mas cheguei em casa, eu já solto. Aqui no meu dia a dia da clínica eu sempre tô com o cabelo solto. Então isso também faz bastante diferença no crescimento do nosso cabelo e também manter ele comprido. É mais uma dica de ouro aí que eu dou. Então, se você usa amarradores muito apertados, tente reduzir ou tente usar algum amarrador que seja um pouquinho mais levinho, que tenha um tecido mais soltinho, que não vá prejudicar tanto a haste do teu fio. Olá, mais um Nutrindo Ser para você e nosso intuito aqui é trazer muito conteúdo de qualidade, nutrição para você que busca saúde, transformação física e mental. Então fica aqui com a gente que com certeza aqui você vai ter muito conhecimento. E o assunto de hoje é para você que é fissurada naquele docinho. Ou de repente você conhece alguém que não fica sem aquele doce diariamente. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas são literalmente viciadas no doce. Sabia que tem uma explicação neurológica para isso? Existe um componente, um neurotransmissor responsável por essa dependência química que o açúcar causa no nosso cérebro. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que entender que esse desejo que vem, ele não vem aleatório, ele vem porque quando a gente come aquele docinho, é disparado a nível cerebral uma sensação de prazer. Aí vem a dopamina, que é o hormônio do prazer. Isso mesmo, então a dopamina ela é responsável por sensações de prazer e recompensa. Então, quando a gente come aquele docinho, o cérebro dispara aquele prazer que ele recebeu, aquele docinho, então ele emite para a gente aquela sensação de prazer, de realização. Então, gente, as pessoas são viciadas nesse ciclo de prazer, que acontece o quê? A pessoa come, sente prazer, depois esse prazer baixa e depois o que o corpo pede novamente? Aquele prazer. O nosso corpo ele é movido a vícios. Cigarro, bebida, comida. A comida também é um tipo de vício, de prazer. Então, a dopamina tem essa relação com o alimento e principalmente com açúcar. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter conhecimento que isso acontece e a gente começar a saber identificar e reagir diante disso. E qual a saída para isso? Para você que tem essa dependência no doce? Tem como resolver. É só a gente fazer o quê? Deixar de comer o doce e os ultraprocessados, os hiperpalatáveis, que são os alimentos que têm fritura, que têm gordura, que têm açúcar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar para interromper esse ciclo de prazer que o corpo fica recebendo durante o dia. Assim, esse ciclo de prazer ele vai ser equilibrado de novo e você vai conseguir voltar a ter prazer em saborear um doce de uma fruta, por exemplo. Porque quem está viciado no doce açúcar, ela não consegue mais sentir o sabor doce de uma fruta, porque o que mensura ali o sabor do doce, ele está muito aguçado. Então, o sistema de recompensa, a dopamina, ela vai querer sempre mais e mais. Então, para a gente conseguir equilibrar e regular essa questão, a gente precisa retirar tudo quanto é tipo de açúcar e os hiperpalatáveis, e assim você vai voltar a ter equilíbrio no sentir prazer no doce natural, não aquele doce
ardido que realmente o açúcar traz. Mas para isso eu vou trazer uma estratégia aqui para você, se você realmente é viciada no doce, porque não adianta eu falar assim, ó, pare de comer doce se é uma coisa que te traz alegria. Então a gente precisa entender o processo, né, que eu já passei aqui, mas eu também vou te passar algumas estratégias alimentares para você quando vier esse desejo, porque no primeiro momento vai acontecer de vir desejo e tá tudo bem. Basta você saber o que você vai usar como recurso quando vier essa necessidade de comer o doce. Então você vai fazer o quê? Você vai criar afinidade com algumas receitas fit, algumas receitas saborosas, é só você se adaptar ali no seu estilo alimentar de doces e você vai fazer o uso desse recurso. Então, se você costumar beliscar no período da tarde, um exemplo, de abrir a geladeira e ficar beliscando algo aleatório doce, você vai deixar na sua geladeira um monte de gelatina zero. Gelatina sem açúcar. Você deixa na geladeira e quando vier esse desejo, não passe vontade. Vai lá, abre a geladeira e mastiga a gelatina. Ela não vai ter açúcar, ela já vai trazer a sensação de comer, de mastigar e sentir o sabor doce, porque a gelatina zero, ela é bem doce. Então você vai conseguir enganar o teu cérebro ali nessa questão. E faça outras receitas fit também. Eu trouxe aqui um moussezinho de limão, simples de fazer, com apenas 12 ingredientes, que você também pode colocar como opção de durante o dia você ter aquilo na sua geladeira e fazer uso. Então você automaticamente você vai estar entrando no estilo de vida mais saudável e você vai equilibrar essa questão palatável do doce, que realmente gera essa dependência. Essa receitinha aqui é super fácil de fazer, tá? Ela é um mousse de limão, que ela vai somente limão, água, aí a água a gente vai dosando conforme a gente vai bater no liquidificador, a gente vai dosando a quantidade de água e ela vai leite em pó desnatado. O que a gente faz? Coloca num processador ou no liquidificador, leite em pó, limão espremido, um limão espremido inteiro, 2 colheres de sopa de leite em pó e água você vai jogando lentamente e você vai batendo no mixer. Vai acontecer o quê? Vai virar um mousse de limão. Você coloca lá um pouquinho de adoçante de culinária, no seu. Aí, assim, gente, o adoçante, a estratégia é colocar sempre o mínimo do mínimo para você ir começando a quebrar aquele paladar aguçado de doce, tá? Então você dá uma temperadinha só, assim, umas gotinhas do adoçante e pronto, você já vai ter uma sobremesa saudável, refrescante agora para o verão, para a primavera, e você vai sair desse ciclo do prazer que a dopamina causa na sua vida. Então é isso, entenda que é normal ter essa necessidade por doce, não é só você que passa por isso, mas a gente precisa quebrar esse padrão, né? Não é saudável, acaba sendo prejudicial para a saúde e também para o corpo. Então eu vou ficando por aqui, fique agora com a mensagem da nossa parceira Veritá, que é especialista em alimentação saudável, em seguida fiquem com a Regina e lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Desde o início, sempre tivemos uma certeza: oferecer muito mais do que produtos sem glúten e sem lactose. Proporcionar a você opções saudáveis de verdade e que, além de nutritivas, fossem práticas, sustentáveis e muito gostosas. Criamos nossas receitas embasadas nos estudos científicos mais recentes, seguindo a linha da nutrição funcional, alimentação paleolítica e low carb. Substituímos as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos, trocamos os óleos vegetais inflamatórios por gorduras naturais e saudáveis e fomos além. Buscamos fornecedores locais e orgânicos, escolhemos embalagens atóxicas e biodegradáveis e planejamos uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten e leite. Assim nasceram os produtos Veritá. Esperamos que a paixão que colocamos em cada detalhe seja sentida por você e faça a diferença na sua vida. Veritá, saudável, de verdade. Aracnídeos. Como as aranhas podem trazer prejuízos para a nossa saúde, para a nossa pele? Uma picada de aranha, ela pode sim ser muito mais grave do que a gente imagina. Depois até a gente vai mostrar umas fotos aqui, que é um caso que é a minha mãe. A minha mãe teve um problema com uma picada de aranha em 2022 e ela quase perdeu a perna. Então assim, foi por muito pouco. E o doutor presencia isso na prática clínica dele e ele vai trazer um pouquinho mais pra gente hoje sobre isso, sobre os cuidados, sobre o que pode desencadear, enfim. Doutor, vamos lá então? Vamos lá. Conta um pouco assim, como que é quando uma pessoa lá é picada por uma aranha, o que pode acontecer,
por que que tem que ir atrás de ajuda médica, por que que tem que ir em busca de, enfim, um profissional para estar cuidando nesse momento? Claro que muitos acidentes com aranha, né, são simples, né? Mas qual a nossa preocupação? Basicamente, 4 tipos de aranha. Isso é um raciocínio básico. A gente tem que pensar em fonêutria ou armadeira, aranha armadeira, que é uma aranha que ataca, que é um raciocínio, né? Nós temos que pensar em viúva negra, né? No caso, Latrodexus, que é uma aranha que é um acidente, é uma famosa viúva negra, então é uma aranha com um padrão mais neurotóxico, a gente vai dividir depois isso. Nós temos a aranha marrom, a Loxosceles, que é o acidente mais comum em casa, que é um acidente, ela não ataca, ela está numa roupa, ela está dentro de um armário, coloca a mão e ela se assusta e pica. Essa é uma diferença. A aranha marrom, que é uma aranha comum de acidentes, né, pelo efeito dela, que é um efeito proteolítico, onde ela ataca e destrói a pele conforme a quantidade de inóculo, quantidade de veneno que essa aranha inocula, vai se ter manifestações. Se essa aranha ela é mista, ela tem efeito neurotóxico ou ela tem efeito proteolítico. Isso tem um raciocínio de, no efeito proteolítico, a destruição na pele, que pode ser muito, então até o risco de amputações e coisas, né? Até o efeito também renal, de coágulos e atacar e produzir uma insuficiência renal aguda. Isso em acidentes com grande volume, que são mais raros, né? O efeito neurotóxico, né? Tontura, mal-estar, que é o efeito que, no caso, as duas ali primeiras, a foneutriose, a fonêutria, né? A madeira tem um efeito misto, tanto proteolítico quanto neurotóxico. E a viúva negra, então, aquela lesão bem típica, recebe a picada e pode ter pitose, queda da pálpebra. Isso é uma característica que, se há uma grande inoculação de viúva negra, né? A palavra viúva negra porque ela mata o parceiro, né? Que é uma característica. Até se ter um 4º tipo, que é a licosa, que é a aranha do jardim, que essa também ataca, mas com um grau de veneno inferior, teria um efeito... Então, a grande discussão em relação é o tipo de aranha, se tem efeito neurotóxico ou proteolítico, ou os dois, e o inóculo. Então, às vezes, a grande dificuldade é saber qual aranha me picou. Muitas vezes é interessante se matar a aranha e levar a aranha, né? Essa é a grande dificuldade, né? Se é um acidente com Loxosceles, com a aranha marrom, muitas vezes picou e ela some, então há essa dificuldade. E a grande discussão é onde e idade. Esse é um ponto importante, né? Crianças e idosos vão ter um processo mais grave. Isso é clássico, principalmente no efeito neurotóxico, tontura, mal-estar, esse efeito, ou na lesão, o impacto no rim, se tem essa questão principalmente de idosos. Então, né, a pessoa de meia idade vai ter menos risco comparado a crianças. Por isso, a indicação até do soro, né? Quando que se indica soro? Existe essa discussão, principalmente da relação da idade. Então, é mais fácil usar soro no idoso, na criança, né? Até pelo dano, né? A quantidade de impacto na pele, a necrose em si, né? A ferida, muito processo inflamatório, risco de entupimento circulatório, risco de amputação, aonde? No dedo, aonde foi a picada. Isso são coisas muito interessantes que vai se raciocinar. No caso, viúva negra, né? A fonêutria também, a armadeira, né? Se tem essa necessidade maior, conforme, raramente, mas há necessidade também da marrom, da Loxosceles, o uso do soro, né? Que é o soro antiaracnídeo,
que se usa também para o títios, que é o escorpião. Então tem tratamento, né? Se você achar que foi picado por um aracnídeo, você quanto antes procurar ajuda melhor. E na maioria dos casos, então, é possível reverter. Ou não tem como quantificar muito isso? Sim, porque normalmente são acidentes mais leves, né? Estatisticamente são acidentes ou aranhas que não têm veneno, não são peçonhentas. Então, realmente complicações são mais raras. Mas existem, né? Existe até a morte. Então, há uma necessidade desse cuidado, dessa investigação e essa marcar, né, a questão de se é uma viúva negra, se é uma armadeira, se é uma marrom, né, que realmente, malicosa aí não tanto pelo padrão do veneno. Então, essa abordagem pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa muito complicada. Gente, então se você aí de casa levou uma picada, você não sabe, começou a dar uma ferida, começou a doer, inchar, ou ficou uma cor diferente, né? Porque eu sei, por conta da minha mãe, ela começou a ficar com uma cor mais escurecida, começou a ter uma necrose de pele. Perfeito. Então, se você tiver qualquer coisa assim, diferente, procure um profissional para te ajudar, porque talvez se você ficar esperando muito tempo, chega um momento que complica demais e aí é muito mais difícil de reverter. Você pode ter uma complicação muito maior, que é a perda de um membro, um problema renal, como o doutor comentou. Então, isso é muito importante. Doutor, obrigada pelo conhecimento, viu? Obrigado. Sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Semana que vem, o Dr. Breno está de volta aqui. Agora eu vou mostrar para vocês de novo a relação calorias e volume. É algo que eu já conversei muito aqui no Inspire-se. A Mari também já trouxe um pouco mais sobre isso para vocês, mas eu acho algo tão interessante e que agrega tanto e pode realmente transformar a sua rotina e a sua dieta, que eu resolvi trazer novamente de uma forma bem ilustrativa, de uma forma bem visual, para que vocês consigam entender o que quer dizer isso. Então, aqui eu estou hoje com dois alimentos. Um deles é a pipoca e o outro deles é torradas industrializadas. Pipoca é um alimento que eu amo. Lembrando que, se você quer deixar a pipoca mais saudável, você faz ela sem óleo, com um pouquinho de sal. Você pode estourar ela no micro-ondas com água. E aí tem que ser a pipoca mesmo, sabe? Pipoca do grãozinho, não a pipoca de micro-ondas. Então, eu trouxe a pipoca porque a pipoca, quando ela é feita com pouco óleo, com pouco sal, né, sem açúcar, ela é um alimento leve, ela não é um alimento super calórico. Então, ela é um alimento que você pode comer um volume maior. Então, por mais que você talvez coma uma quantidade maior, você não está ingerindo tanta caloria. Já, por exemplo, aqui, eu estou com algumas torradas. Torradas, se você come muita torrada, por mais que seja pequena, ó, uma torradinha pequenininha em volume, você acaba comendo mais calorias do que se você comer uma quantidade maior de pipoca. Isso aqui mostra para nós a importância da gente entender os alimentos que nós estamos ingerindo. Por quê? Se eu for fazer uma escolha aqui, eu estou com 4 torradas. Se eu for escolher por volume, eu escolheria o quê? A torrada. Não a pipoca, porque aqui eu tenho pipoca em muito mais volume. Então, eu optaria por comer torradas. Porém, se a gente olhar em nível calórico, se o meu objetivo é emagrecimento, se o meu objetivo é não aumentar meu peso, não ficar com peso fora do normal, se o meu objetivo é me manter, eu iria optar, entendendo os alimentos que tem à mesa, a gente optaria por comer pipoca, que ela é um pouco mais leve. A pipoca, ela também é uma ótima opção para quem gosta de beliscar. Sabe aquelas beliscadas ao meio do dia? Tem muita fome, ou antes de dormir, bate aquela fome e eu preciso beliscar alguma coisa? A pipoca é uma opção maravilhosa, por ela ser um alimento leve, um alimento rico em amido. Então, você pode ingerir ela, desde que não seja com óleo, lembrando, ou não seja com açúcar e afins. Você pode consumir ela num volume um pouquinho maior. Então, ela vai te dar uma sensação de, digamos, de bem-estar, de saciedade, comendo um volume um pouquinho maior do que, por exemplo, se a gente comparar com torrada ou com qualquer outro alimento. A gente pode comparar a um pedaço de bolo,
bolachas, outros tipos de industrializado. Então, o que eu passo de orientação hoje para vocês? Tente sempre entender o alimento que você tem à mesa. Quantas calorias tem esse alimento? Será que esse é um alimento que eu posso comer um pouco mais de volume? Ou será que esse alimento em baixo volume tem muita caloria? Será que esse alimento tem que comer um pouquinho menos de quantidade? Então, o emagrecimento, a vida saudável, ela não é uma restrição total. Ela é o quê? Fazer boas escolhas e entender o que você está comendo. Você pode tudo, você pode comer de tudo, desde que você entenda o que você tem à mesa, os momentos que você vai ingerir e principalmente as quantidades. Então, pense nessas trocas conscientes. Então, visualmente, isso aqui é muito legal para a gente entender. Volume e caloria, que são duas coisas completamente diferentes. Hoje na internet nós temos explicação de todos os alimentos que você imaginar. Nos próprios rótulos vem as explicações de quantas calorias, em quantidade, e é super fácil da gente entender. Eu vou trazer num próximo Inspire-se algumas embalagens para mostrar para vocês e a gente entender aquelas tabelas nutricionais. Então pense nos alimentos que você tem à mesa, pesquise, dê um Google mesmo, que você vai conseguir entender bem certinho o que você está consumindo e a quantidade que você pode consumir. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero dar uma dica para vocês de algo muito especial que eu tô fazendo e orientar você, se você puder, quiser ir na sua casa fazer, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito a realizar o que você está buscando, a ter mais clareza dos seus sonhos e das coisas que podem vir a acontecer no seu futuro. Eu comprei um caderno simples. Peguei algumas canetas minhas e eu chamei aquele caderno de caderno mágico. Eu comecei todos os dias a escrever coisas pelas quais eu sou grata naquele caderno e também escrever coisas que eu quero muito, mas como se já tivesse acontecido. Por exemplo, quero muito viajar para Fernando de Noronha. Então eu escrevo lá. Hoje eu estou feliz e agradecida porque eu viajei para Fernando de Noronha. E eu escrevo isso, repito essa frase por 33 vezes, todos os dias. O que eu quero muito, claro que eu escolho um desejo. Eu não sou muito apegada à numerologia, mas lendo um pouquinho, estudando um pouquinho, e uma paciente minha que eu conheci aqui na clínica, ela super conhece sobre numerologia. E ela falou para mim que a gente tem que escolher o desejo e repetir por 3 dias seguidos, 33 vezes. Então você vai escolher qual é o desejo que você quer muito, você vai colocar numa frase como se você já tivesse realizado e antes de dormir, tem que ser antes de dormir, porque no sono noturno a gente entra num estado de meditação e isso faz com que o nosso cérebro consiga entender melhor o que a gente acabou de fazer ou escrever no caso. Então você vai escrever por 33 vezes durante 3 dias seguidos aquilo que você quer muito. Então, quero muito viajar para Fernando de Noronha, você vai colocar: sou feliz e agradecida por ter conhecido Fernando de Noronha. Se você quiser, você pode até pôr uma data. Por exemplo, por ter conhecido Fernando de Noronha no dia 31 de dezembro de 2024. Então você pode datar ou não, enfim, isso vai de você. Mas ela falou para mim que essa numerologia tem uma explicação cósmica que eu não sei dizer para vocês, talvez eu traga ela aqui no Inspire-se para explicar melhor para vocês, mas eu não tenho tanto apego à numerologia, mas eu sei que tudo que a gente tira da nossa mente, que a gente quer muito que aconteça, e a gente materializa, coloca no papel, se torna realidade. Porque tudo que é material fica mais palpável para o nosso cérebro trazer aquilo até nós, ou atrair de uma forma com que faça que isso aconteça. Então hoje eu dou essa dica para você, se você às vezes quer muito algo, talvez você ainda não conseguiu entender ou entender direito o que você está sentindo sobre algo, comece a escrever, comece a materializar todos os seus desejos, que a gente é capaz de tudo, nosso cérebro é capaz de tudo, só a gente tem que se ajustar para que tudo isso aconteça e realmente chegue em busca do nosso objetivo. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado da dica. Vou trazer qualquer dia o meu caderninho mágico para mostrar para vocês, só não vou mostrar o que eu estou escrevendo, tá? Lembrando que o que você está escrevendo aí é privado seu. Não deixa ninguém ficar lendo, porque é algo muito íntimo do seu coração, da sua mente, dos seus sonhos, do seu subconsciente. Mas eu vou trazer para mostrar para vocês. A minha agenda, o meu caderno é um caderno do método Build Sculpt, bem lindo, que as minhas licenciadas também têm. Espero que você faça e se fizer, me marca nas redes sociais. Eu quero ver todos os seus sonhos
se tornando realidade. Lembre-se sempre, você aí é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Eu te encontro mais uma vez na semana que vem. Um beijo!